Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, e nós vamos para a palavra de Deus nessa noite. Evangelho de Marcos, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 26. Marcos 4, verso 26 a seguir diz: Ele prosseguiu dizendo: O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina, não saiba como. A terra, por si própria, produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Glória a Deus. Nós estamos nessa jornada de ministrações, o reino de Deus é, e hoje nós vamos olhar para esse tema, o reino de Deus é semente, olhando para a parábola da semente. Já temos falado aqui por diversas vezes que o Senhor Jesus, quando queria imprimir um ensinamento na mente daqueles que o ouviam, sendo as multidões ou os discípulos, ele colocava uma fotografia diante deles. Uma fotografia mental, claro. Como? Por meio de parábolas. Então, ele expressava uma ideia que estava de acordo com o cotidiano daquelas pessoas. E aqui nós estamos diante de uma parábola chamada de parábola da semente. E Jesus ele vai dizer: o reino de Deus é assim como um homem, como se um homem lançasse a semente à terra. Imagine uma pequena semente plantada em solo fértil. Ela é lançada ao solo com fé e esperança. Pegue essa imagem. Eu sempre digo para vocês que nenhuma semente a gente lança assim e fala: adeus, sementinha, até nunca mais. Não. Toda semente que nós lançamos, desde a experiência lá da segunda, terceira, quarta série, com o feijãozinho, nós geramos uma expectativa com aquilo, não é? Toda semente lançada gera para nós uma expectativa. E você se lembra nessa experiência do feijãozinho que você foi lá, a professora falou: pega o copinho de café, põe um algodão, mete lá um feijãozinho, um pouquinho de água e veja o que vai acontecer. A maioria de nós penso que passou por essa experiência. Toda escola pede para a gente fazer isso. E aí você se lembra como você ficou com aquele momento? Você dificilmente colocou aquele feijãozinho lá e não voltou nunca mais lá. Muito provavelmente, o mais comum, obviamente, é que você tenha ido lá, inclusive várias vezes num mesmo dia, para ver o processo. Porque toda vez que lançamos uma semente, expectativas são geradas. Então, nunca se esqueça disso. Toda semente lançada vai gerar para nós uma expectativa de colheita, uma expectativa de frutificação. Mas sobre essa semente que nós estamos vendo aqui no texto bíblico, embora ela seja pequena e aparentemente insignificante, essa semente carrega um potencial incrível. Toda semente carrega um potencial incrível, maravilhoso. Você já pensou que um grão de milho, por exemplo, vai te dar um crescimento gigantesco, vai te dar um resultado poderoso? Memorize isso, são chaves para essas parábolas. Assim, então, como a semente, o reino de Deus é plantado em nossos corações. Ele pode parecer pequeno e insignificante no seu início, mas com o tempo
e a paciência, diga aí paciência, ele cresce e se desenvolve. Eu vou dizer mais uma vez para vocês, meus irmãos, nós estamos crescendo. Nós vamos continuar crescendo. E o crescimento, ele é milagroso. Porque a semente germina, ela cresce, se torna uma planta forte e saudável, e isso é um milagre. Isso é extraordinário. E o reino, da mesma forma. O reino, ele cresce em nossas vidas de maneira milagrosa. A planta, ela produz frutos abundantes. Ela supera as expectativas. Sementes plantadas superam expectativas. Falando sobre expectativas, eu me lembro uma vez que nós estávamos em reforma numa das nossas casas e havia um amontoado de areia, não era nem terra, areia, na frente de casa. E nós comemos algumas melancias, na verdade uma melancia, alguns pedaços, mas você sabe que ela é cheia de caroços. E enquanto comíamos, jogávamos aqueles caroços em cima da areia. E um tempo passou, não muito tempo. E quando eu olho ali para o canto daquela areia, eu começo a ver umas folhas. E ao olhar aquelas folhas de um lugar em que eu nem estava mantendo expectativas, eu vejo que estava nascendo uma pequena melanciazinha ali no meio da areia, não era nem terra. Milagrosamente, sem saber como aquilo. E eu fiquei pensando como que isso aconteceu. E fiquei buscando, e então lembramos-nos de que um dia havíamos jogado sementes ali. Eu estou dizendo tudo isso para você, para dizer que nós temos uma responsabilidade como componentes do reino de Deus. E a nossa responsabilidade é lançar sementes. Ao mesmo tempo também receber sementes. A maior forma de lançarmos sementes ao modelo humano são as palavras. Palavras são sementes. A palavra de Deus diz que aquilo que nós falamos vai produzir frutos que nós comeremos. Provérbios diz isso: do fruto da sua boca o homem comerá. Portanto, o que você tem lançado? O que você tem semeado? E essa palavra é para nós um convite para sermos responsáveis com a evangelização, responsáveis com a produção de bons frutos. E tudo isso tem a ver com as sementes. Então esta parábola, ela nos lembra que o reino de Deus é como uma semente plantada em nossos corações. Os nossos filhos se tornam aquilo que nós por muito tempo estamos falando a respeito deles. As pessoas que temos convívio, amizade e integração, elas estão se tornando aquilo que nós estamos falando muito a respeito delas. E é necessário entender que com fé e paciência, nós vamos ver um crescimento milagroso quando nós estamos lançando palavras de vida. Quando nós estamos plantando sementes poderosas sobre nossas vidas e sobre a vida dos outros. Comece pensando um pouco sobre sementes que você tem dentro de si. Palavras ditas são sementes que os nossos cérebros captam, as nossas emoções absorvem. Então já viu aquelas pessoas que dizem assim, Ana, por exemplo, a minha diabetes. Está amarrado, sai capeta. Isso é do inferno, não é meu. Olha o nome, diabetes. Ela é mulherzinha, é dançarina do diabo, entendeu? Diabetes é dançarina do diabo. Então não venha dizer que é sua. Sua é a cura. Seu é o milagre. Seu, essa minha dor no joelho. Que sua? Repreenda isso. Mas estão percebendo como em pequenas coisas nós somos pegos em sementes improdutivas? Eu sou assim mesmo, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, eu não vou chegar em lugar nenhum. Sai para lá em nome de Jesus. Eu sou salvo, eu sou remido pelo sangue do Cordeiro, eu tenho vida em abundância, eu tudo posso naquele que me fortalece, eu posso enfrentar lutas e tribulações, mas eu sei quem tenho crido, eu tenho um Deus que vai à minha frente, eu tenho um Deus poderoso. É esse tipo de semente que nós precisamos lançar.
Primeiramente ao nosso cérebro, aos nossos sentimentos. Mas também ninguém dá o que não tem. Então é claro que alguém que sempre se maldiz, alguém que sempre se maltrata, vai também maltratar o próximo, vai maldizer o outro. Às vezes a gente olha para o contexto de família e fala assim, mas o meu pai foi muito duro comigo, a minha mãe foi muito exigente, mas eles fizeram o melhor que podiam com o que tinham, com o que receberam. Então talvez você diga, meu pai nunca me abraçou. Mas talvez o pai dele, além de não ter abraçado, tenha espancado ainda por cima. E o seu pai talvez nunca te espancou. Você entende o que eu estou dizendo para você? Tudo é uma questão de plantação. Por isso, o reino de Deus é como um homem que lança a semente. Aprenda isso. E a palavra nos ensina o caminho de plantarmos boas sementes. Amor, compaixão, misericórdia, perdão, fidelidade. É isso que a palavra nos ensina. Por isso é importante que para a palavra de Deus nós sejamos como uma terra fértil, receptiva com as sementes do reino, para que possamos colher frutos abundantes da vida em Cristo. Você não precisa mais viver sob as misérias do pecado, do passado, sob as transgressões que foram ditas sobre sua vida. Mas você pode viver uma vida nova. A palavra de Deus, ela é clara em nos fazer conhecer que é possível projetar um futuro glorioso para nós, trazendo a declaração da palavra, recebendo a profecia bíblica em nossas vidas. E o Senhor, Ele vai dizer para nós, eu é que sei que pensamentos têm ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de bem e não de guerra. É isso que Deus tem para nós. Eu tenho um futuro, eu tenho esperança para vocês. Então, queridos, nós precisamos entender essa parábola com esse contexto, que nós somos responsáveis pelo que assumimos como terra e pelas sementes que plantamos na terra alheia. Porque a semente vai produzir, aleluia. A semente vai produzir. E o interessante é que semente ruim produz também. Toda semente carrega em si um potencial e tem sementes com potencial negativo. Quantas famílias que nós vemos destruídas hoje por causa desse tipo de vocabulário, sementes que foram ditas, você não vai dar em nada, você não vai chegar em lugar nenhum, você vai ser um miserável mesmo, eu um dia ainda vou te ver na prostituição, um dia ainda vou te ver na miséria. Mas é a graça do Senhor que vem sobre nossas vidas. É o poder do Senhor que vem sobre nós. E Ele lança uma palavra que é mais poderosa. Por isso, eu e você precisamos começar a lançar a semente que é mais poderosa do que a semente do inimigo. Nós precisamos lançar a semente do trigo e não a semente do joio. Porque ela vai produzir. E nós fazemos parte dessa produção gloriosa. A produção de Deus. Então essa é a parábola da semente germinando secretamente, onde Jesus descreve o seu reino, o reino de Deus. E ele compara esse crescimento com um agricultor que espalha a semente sobre a terra. Que sementes você tem espalhado? O que você tem dito a respeito de você mesmo? O que você tem dito a respeito do seu entorno? Ninguém presta. Ninguém vale nada. Eu não confio em ninguém. Todo mundo é uma droga. Todo mundo. Esse país. Essas pessoas. Esse. Meu irmão e minha irmã, você é profeta de bênção, você é levantado para anunciar a glória do Deus Todo-Poderoso. Você não foi levantado para amaldiçoar, você não foi levantado para lançar sementes derrotistas. Você declara vida, você declara poder, você declara autoridade. Então, ministra sobre as vidas que o Senhor coloca à sua frente. Ministre o amor, ministre a compaixão, ministre o perdão, porque esse é o chamado de Deus. Esse é o Evangelho. Então, nessa parábola que Marcos especificamente registra, ele nos fala sobre o crescimento imperceptível da palavra semeada no coração e no mundo. Você já teve a impressão de estar em um ambiente e falar assim, meu Deus, mas
Talvez você esteja aí pensando, mas eu falo tanto, eu ministro tanto, eu oro tanto lá por aquelas pessoas, eu falo naquele lugar, mas parece que nada está acontecendo. É porque o reino de Deus é semente. Aleluia. É porque o reino de Deus é semente. E semente, quando você está plantando, você não vê o que está acontecendo debaixo da terra, meu irmão e minha irmã. Mas quando tu está plantando uma boa semente, ela vai crescer e ela vai produzir, aleluia. Então declare. Declare sobre o seu filho, declare sobre sua esposa, declare sobre o seu marido, declare sobre o irmão, a irmã, o vizinho, o patrão, quem quer que seja. Declare a palavra de Deus. Mas quando nós estamos falando de semente, nós discutimos isso muito enfaticamente na nossa última célula. Nós precisamos entender que o sistema de plantação é processual. Leva tempo. Diga aí para o seu irmão, leva tempo. Por mais ansiosos que nós ficamos com o feijãozinho, no primeiro dia não aconteceu quase nada, além de ele ter ficado meio enrugadinho. Não é verdade? Você viu como está tudo na memória aqui, Elô? Você lembra mais perto do que eu, mas eu estou lembrando aqui. Mas aí, queridos, no segundo dia a gente foi lá e, poxa, ainda parece que só está mais enrugada, a casquinha está saindo agora. Mas lá para o terceiro, quarto dia, você vê que um verdinho começa a sair ali no furinho do feijão ali, ó. Começa um negocinho ali, parece até um bigatinho. E aí você vai voltar lá no quinto, sexto, sétimo dia. E aí depois de alguns dias, aquele negócio, aquela plantinha verde, bonita, vem, e aí ela vem com força, e ela cresce assim, que é um negócio absurdo. Sim ou não? Então, plantar sementes exige de nós paciência, exige de nós dedicação, exige de nós essa condição de saber que por mais que não estejamos vendo, alguma coisa está acontecendo, acredite. E muitos de nós sabemos dessa realidade não por observação, mas por vivência. Quantos de nós sabe o quanto que fomos confrontados? Alguém plantou na nossa vida ali oração, uma palavra. Ana, tem que ir para a igreja, Ana. Ana, tem que se converter. Ana, vem para Jesus. Olha, ei, Thaís, para com esse negócio aí. Vem para cá. E às vezes até o próprio Jesus plantando em nós, semeando. Ele vem com sonho, ele vem com uma direção, ele vem com livramento e vai nos direcionando para ele. Plantando. Mas levou tempo, não levou? Levou tempo até que houvesse a decisão. Então, não pare de acreditar, continue plantando, porque o reino de Deus é como um homem que lança a semente. Então, Mirela, continue falando. Não está valendo a pena? Mirela, tu tem colhido resultados rápidos, minha irmã. Glória a Deus. Glória a Deus. E é isso que Deus vai fazer. Mas mesmo assim foi processual, não é? Teve que acreditar, teve que confiar, mas parece que não está acontecendo nada, vou parar com esse negócio, vou desistir. Mas o Senhor está trabalhando, aleluia. Declare isso todos os dias na sua vida. Eu sei que o Senhor está trabalhando, aleluia. Amanhã, quando parecer que nada está fluindo, que nada está dando certo, que o cerco apertou, que o funil ficou mais estreito, continue dizendo, o Senhor está trabalhando. Glória a Deus, glória a Deus. A sociedade de Jesus, os discípulos, a comunidade daquele tempo esperava um reino estrondoso sendo implantado, assumindo por meio de força, tirando Roma do comando. Mas Jesus ele vem dizer, fique em paz, meu reino é diferente. Meu reino é diferente, minha forma é diferente. Meu reino ele vem de forma imperceptível. Aleluia. E é isso, às vezes a gente olha e fala assim, não está acontecendo nada. Mas de repente você vê que algo começa a tomar vulto ali e você fala, opa, tem coisa nova surgindo por aí. Aleluia. Então essa parábola ela indica que ao contrário do que muitos imaginam, o desenvolvimento do reino, ele é processual. Ele é processual. Isso para nós é muito importante ouvir aqui, não é, Ana? É muito importante nós ouvirmos isso aqui, porque às vezes a gente olha para as pessoas aqui e fala assim, meu Deus do céu, parece um muro. Não entra.
Mas Deus está fazendo, Deus está trabalhando, Deus está agindo. Durante essa semana eu estava orando e dizendo: Senhor, nós queremos ser úteis para o Senhor aqui nessa nação, nós queremos alcançar as pessoas daqui, o Senhor nos trouxe para as pessoas desta nação. Ele tem cuidado de nós, tem nos unido, temos nos cuidado uns aos outros, mas o nosso foco é alcançar essas pessoas. E naquele mesmo dia, a Letícia ela falou assim: vamos ali lavar o nosso edredom? E eu disse: não, vamos lá. Eu falei: é melhor a gente ir lá naquele. Ela falou: então tá bom. E nós fomos naquele lugar. E Deus nos conduziu àquele lugar durante essa semana para poder encontrar a 2 quilômetros de casa, mais ou menos, a nossa vizinha de parede. E estando naquele lugar, aquela mulher poder reconhecer Jesus nas nossas vidas. E ela poder dizer: nós amamos ter vocês como os nossos vizinhos. Uau! E naquele dia, aquela mulher poder chorar, abraçada com a Letícia, e dizer: Deus mandou você para me encontrar nessa tarde. Porque naquele dia ela estava um tanto depressiva, triste, e tinha saído de casa para ir lavar um edredom também, apenas para poder espairecer. Mas era um encontro marcado por Jesus. Eu quero dizer para você: mantenha a paciência, mantenha a calma. O reino de Deus está acontecendo, a vontade de Deus está acontecendo. Irmãos, a missão está acontecendo. Irmãos, o evangelho está sendo pregado. Aleluia. Creia nisso. Por isso, continue sendo exemplo no seu trato, continue sendo exemplo no seu dia a dia, porque as sementes estão sendo plantadas. Continue olhando com compaixão para as pessoas. Aquela mulher pôde dizer para Lê: nós gostamos quando vocês cantam na sua casa, nós ouvimos. Ela pôde dizer assim: o meu filho gosta muito do seu marido, apenas porque o seu marido cumprimenta ele. Meu Deus, faça a diferença, meus irmãos. Manifeste a glória de Cristo. Eu saio para a minha caminhada e eu encontro de tudo na minha caminhada, de tudo mesmo. Mas eu falo bom dia, ou seja lá a hora que for, para todo mundo que passa por mim. E eu fico com 90% de sem resposta, mas tem 10% que fala comigo. Aí ontem eu tinha passado por um que eu disse bom dia, e ele disse bom dia. E aí daqui a pouco nós nos encontramos de novo no trajeto da caminhada, e ele veio e disse para mim: aqui é muito gostoso, né? Português. Aqui é muito gostoso, né? Eu disse: é. E ele disse: a natureza é linda, né? Eu disse: é. Glória a Deus. Então, queridos, abra portas, plante sementes. Um Jesus te ama é uma semente. Um bom dia é uma semente. Um olhar diretivo, um olhar de amor, de compaixão, de expressão de Jesus é uma semente. Então não deixe de fazer isso. E essa parábola, queridos, ela mostra para nós o poder transformador que acontece quando nós plantamos uma semente. E o texto diz como se um homem lançasse a semente na terra, mostrando para nós que a implantação do reino de Deus, ela é sutil, mas ao mesmo tempo ela é gloriosa, porque ela manifesta efeitos eternos. Ela manifesta efeito de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sementes do reino. O que o apóstolo Paulo nos ensina? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso que nós manifestamos para as pessoas. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o que está acontecendo é glorioso. Ana, o que está acontecendo onde Deus tem te plantado é glorioso. Mirela, o que tem acontecido onde Deus tem te plantado é glorioso. Vitor, o que tem acontecido onde Deus tem te plantado é glorioso. Tiago, Thaís, Sidéres, Helena, o que tem acontecido onde Deus tem te plantado é glorioso. Léo,
Todos. É glorioso. Meninos, é glorioso. Raquel, é glorioso. É justiça, é paz e alegria. Você é expressão, você é manifestação de justiça, de paz e de alegria. E é isso que o reino causa quando ele é semeado pela palavra. Ele vem imbuído de um propósito designado por Deus e vai cumprir o propósito. Aleluia. O Senhor Deus, ele vai dizer lá em Isaías: toda palavra que sair da minha boca vai cumprir os propósitos para qual eu designei. Por isso, lance palavras de Deus sobre esta nação, lance palavras de Deus sobre sua família, lance palavras de Deus sobre o seu ambiente de trabalho, aonde Deus te colocar. E a semente vai crescer, a semente vai desenvolver. O milagre da vida vai acontecer em lugares em que nós pensamos muitas vezes que não poderia ser. Exatamente porque a semente do reino tem o poder de transformar as nossas vidas e transformar o ambiente ao nosso redor. Transformamos-nos em pessoas novas e frutíferas. Aleluia. Esse é o plano de Deus sobre nós. Frutificar. Diga para o seu irmão, frutifique. Frutifique, frutifique, avance, cresça, se desenvolva. Mas, depois dessa parábola nos falar sobre o semear, ela nos fala também sobre dormir. Não é interessante isso? Ela vai dizer, o homem planta a semente, o reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra e depois dormisse e se levantasse. Sabe o que isso significa, queridos? Que a semente vai acontecer, que o reino vai acontecer, independente do esforço humano. Não é pela nossa força, não é pelo que nós fazemos, é pelo que Deus está fazendo. Você está entendendo? Tu lança uma semente, mas você não pode fazer mais nada além disso. Vocês já aprenderam isso que eu já disse para vocês? Que nós não somos Espírito Santo, que a gente não convence ninguém. Quem é que faz a obra, Raquel? É o Espírito Santo. Então, a gente lança a semente, e o que a gente tem que fazer depois? Dormir, descansar, levantar e continuar a vida. Aleluia. Então, continue cumprimentando, continue falando, continue ministrando, continue direcionando, continue mandando versículo, continue mandando devocional, continue fazendo. Continue fazendo. Então, mesmo quando o agricultor, o semeador dorme, o reino de Deus ainda está crescendo, ele está acontecendo. Sabe aquela pessoa que você pensa assim, não está acontecendo nada. Deus está dizendo assim para mim e para você hoje, tu não tem nada a ver com isso. Tu já plantou semente? O máximo que você pode fazer é dar uma regadinha de vez em quando. Dá uma regada lá. Lembra de novo. Fala de novo. Porque o Senhor se responsabiliza pelo desenvolvimento. Aprenda isso para o nível missionário. Aprenda isso para o nível evangelístico. O missionário, o pastor, o obreiro, o filho de Deus... O servo, a serva de Deus, ele prega. Daí para frente a responsabilidade é do Senhor. Por isso não queira convencer ninguém, porque tu não tem esse poder. E quando queremos fazer, só traz desgaste. Pô, a maioria de vocês já são casados, vocês sabem disso, meus irmãos. Não dá para convencer ninguém. Nem alguém que tu dorme junto, acorda junto e não convence. E que bom que você não estava nem sentado do lado ali, porque ele olhou para você. O reino ele cresce, meus irmãos, de forma silenciosa, gradual, como uma semente que germina e cresce sem que percebamos. Mas o crescimento é devido a Deus e não ao homem. Entendam isso. Tem o tempo de Deus. Cada semente o seu tempo. Cada semente o seu tempo. O agricultor, o semeador, ele dorme, ele acorda dia após dia, mas, lembra que eu já disse para vocês aqui nessas ministrações? Não é do nada, mas de repente, diga aí, de repente, aleluia, de maneira maravilhosa, a semente germina e desponta na terra. Um dia está lá, pum, começou, e aí tu vai falar assim, olha, aí alguém que chega e fala assim, e aí, irmã? Aí, às vezes ainda até com um certo deboche ainda. Mas aí já começa a te aceitar. Já começa a fazer parte da família, né? Começou a te chamar de irmão, de irmã. Já começou a fazer parte da família. Tá tudo bem. Então, a semente, ela amadurece no tempo certo.
E é assim que haverá o fruto do agricultor, o fruto do pregador, do missionário, do evangelista. O nosso trabalho, o nosso trabalho. Isso mostra o poder do evangelho. Vai acontecer, vai acontecer. Imagina, Fidelis, imagina aquela cambada lá no Brasil, tudo que tu pagando cachaça para eles, olhar para tu agora e falar assim, quê? Imagina, olhar para você e você falar assim, não bebo mais não. Quê? Zezinho, Fidelinho, não sei como te chamavam lá, qual era o seu apelido? Você era veinho? Mas tu, veinho, não bebe mais uma? Ah, o que aconteceu? Vai me dizer que tu virou irmão agora, é isso. Isso, e tu vai fazer parte da família também. Pode continuar me chamando de irmão. Aleluia. Não é demais isso, meus irmãos? E o que dependeu de nós? E o que realmente a Mirella conseguiu mudar no pai dela? Nada. Conseguiu convencer? Nada. Se dependesse, ia ser briga e arranca cabelo um do outro. Mas Jesus veio. O reino chegou. A palavra entrou. E o Espírito convenceu. Então, descansa. Essa parábola está dizendo para nós, descansa. Descansa. Dorme, acorda e vai seguindo. Vai seguindo. Porque independe das nossas forças, mas é por meio do Espírito Santo que continua produzindo a vida na terra semeada, no seu devido tempo. No seu devido tempo. Fique em paz. Fique em paz. Mas essa parábola também nos diz, queridos, que vai ter crescimento. E é legal que o reino de Deus ele não tem esse crescimento estrondoso. Tudo que cresce estrondosamente é aberração, não é verdade? Tudo que você vê assim, acabou de começar, de repente já está grande, é problema. É problema. Até os filhos, se a gente começa a ver, está crescendo demais essa criança. Aí tu leva para o médico e fala assim, tem uma situação aqui, precisa ser cuidado. Porque crescer demais não é o processo. Então, cuidado, queridos, para você não querer que algo que Deus está trazendo para nós no processual cresça muito rápido. Por quê? Porque o reino de Deus tem um crescimento que cumpre o tempo de Deus. Então o texto vai dizer, a semente germinasse e crescesse, não sabendo isso, ele como. Então o crescimento é lento, é demorado, é processual. Ele passa de modo silencioso, imperceptível, porém, Mirella, irresistível. O apóstolo Paulo, ele vai escrever aos irmãos em Coríntios, dizer, lá em 1 Coríntios 3,7, que quem efetua o crescimento é Deus. E às vezes a gente quer ficar falando, cresce, moleque, vai, menino, vai, mulher, cresce, vai, ô discípulo, cresce, ô irmão, cresce. Não é assim, é Deus que dá o crescimento. É Deus que dá o crescimento. Não adianta a gente ficar assim, eu quero que a igreja cresça, eu quero que... Não, ninguém faz isso. Nenhum pai e uma mãe fica falando para o menino, cresce, a não ser quando ele já cresceu e precisa atingir maturidade, né? Mas não naturalmente, ninguém fica falando, cresce, o que você faz? Tu cuida, não é? Você provê, você dá o alimento certo, não é? Você dá a provisão certa. E é isso que Deus está fazendo. É isso que Deus está realizando, porque quem dá o crescimento saudável é Deus. Isso nos mostra que o tempo e o agir sobrenatural de Deus vai acontecer. E vem por meio do convencimento do Espírito Santo, para que haja uma vida transformada e não apenas uma aberração de igreja. Deus não quer aberração de igreja. Deus quer filhos. Deus quer discípulos. Entende? E hoje em dia a gente olha para a internet, a gente olha para as redes sociais, é um monte de aberração, é um monte de coisa maluca, tudo fora da palavra, tudo fora do contexto de Deus. Depois, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9, ele vai dizer que nós somos lavoura de Deus. Ele vai dizer Deus que dá o crescimento e vocês, ou ele vai dizer nós somos lavoura de Deus, nós somos o campo que Deus está lavrando, que Deus está cultivando.
Essa é a essência do reino. Então o reino ele cresce de maneira silenciosa, gradual, como a semente que germina, sem que percebamos. Então veja, é necessário semear? É necessário descansar? É necessário crescer? E só depois disso vem colheita. Só depois disso. O negócio é que a gente planta um negócio hoje e pensa que é fast food. Não tem semente fast food. Não tem uma semente eu planto agora e falo assim, semente, quero que você seja agora aqui para mim um... Você chega lá no drive-thru lá e fala assim, um hambúrguer, batata frita, Coca-Cola, tudo saudável. Ketchup, mostarda. E aí ela fala, sim, ok. Aí tu vai no próximo vidrinho, tá pronto. Isso é aberração, meus irmãos. O reino de Deus não é assim. O reino de Deus é processual. Mas ele vai produzir uma colheita. E vai chegar o tempo dessa colheita. E o texto diz, e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, que nós seremos frutos maduros. E nós colheremos frutos maduros. Aleluia. E é aqui que nós temos o ponto alto dessa parábola, quando ela diz, referente ao julgamento final, que Deus vai colher. Deus vai ter uma resposta da obra que ele realizou na cruz do Calvário. Vidas salvas, vidas libertas. O plano de Deus, meus irmãos, não é apenas colher vidas que ganharam dinheiro. O plano de Deus não é colher vidas que tiveram sucesso segundo este mundo. O plano de Deus é colher vidas salvas. Pessoas que se alinharam com Ele. Pessoas das quais Ele poderá dizer, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Pessoas das quais Ele vai poder dizer, você andou comigo e eu te conheço. Então entre para o gozo eterno. Essa é a colheita, queridos. No verso 16 de Mateus 7, o Senhor Jesus diz que nós conhecemos as pessoas por seus frutos. Fruto só vem depois que a semente cresce, que a árvore se desenvolve. Só depois vem fruto, é processo. Mas lá no verso 19 ele vai dizer, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Por isso entenda, meus irmãos, que a grande colheita se dará para a árvore que der os frutos respectivos às boas sementes semeada pela palavra de Deus. Plante palavra de Deus. Plante boas sementes. Pare de maldizer. Pare de amaldiçoar. Pare de ficar falando as palavras, as sementes que o inimigo coloca na sua mente, na sua emoção. Comece a dizer a palavra de Deus. Comece a plantar a palavra de Deus nessa nação. Comece a plantar a palavra que promove transformação e revela os bons frutos do Espírito. Nós precisamos começar a ver em nós e nas pessoas a frutificação espiritual. E o que é frutificação espiritual? É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. É isso que nós precisamos manifestar. E é isso que as pessoas precisam ver em nós. E quererem viver essa essência também. Porque no final, na maturidade, nós estaremos sendo pessoas agradáveis diante de Deus. Pessoas que honraram a essência que foi colocada como semente.
Você nasceu para frutificar. Você nasceu para crescer. Você nasceu para avançar. E não estou dizendo isso como dizem os coaches, como dizem os mentors, como dizem os gurus do nosso tempo. Eu estou dizendo isso como ministro da palavra de Deus. Você foi levantado para frutificar. Você foi levantado para crescer. Você foi levantado para evoluir. Você não é uma aberração. Deus não faz nada errado. Você não é um erro de percurso. Ainda que muitos tentaram dizer, você foi um erro. Nós não desejávamos você. Você não deveria ter nascido. Você chegou por acaso. Nada disso. Você sempre esteve no plano eterno de Deus e Ele sabe quem você é e do seu potencial. Então se desenvolva como essa boa semente. Se desenvolva com a relação do Evangelho. O Evangelho já te deu uma nova visão de quem você é. Não fique mais pautado naquela velha natureza. Aceite a vida transformada. Então, queridos irmãos, a grande colheita ela será efetuada na vida de quem o reino de Deus adentrou no coração e germinou. A parábola que antecede essa daqui vai falar sobre os solos que a semente caiu. Seja você um solo fértil. Aceite a palavra de Deus. Não negligencie, não negue a palavra de Deus, mas deixe ela crescer, frutificar, de maneira que agrade o agricultor, que é Deus. E então, queridos, no plano final do agricultor, nós seremos levados para Ele. Você se lembra do joio e do trigo? Aonde que o trigo vai estar? Nos celeiros de Deus, para serem produtivos depois, para gerar alimento. Deus tem um plano extraordinário contigo. Então não aceite a semente corrompida, não aceite o engano das trevas, mas cresça diante da palavra de Deus. Viva o Evangelho plenamente, viva Cristo na sua vida. Pare de se preocupar tanto com este mundo. Mas viva como alguém que quer agradar o seu Senhor. Pessoas que querem ter em si o caráter de Cristo produzido. É isso que nós precisamos. Mas para que isso aconteça é necessário confiar. É necessário paciência. E eu vou dizer algo muito especial para você nesse momento. Tenha paciência com você mesmo em primeira instância. Porque muitas vezes a gente olha para nós e queremos manter até com um contexto bíblico dizendo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Enquanto Jesus está dizendo: calma, filho, calma, filha. Falou com a gente na célula, não é, Mirella? Calma, não é, Thaís? Calma, eu estou trabalhando, Deus sabe o tempo. Hoje mesmo eu estava falando com o pai, eu estava dizendo: pai, tem um monte de coisa que eu acho que está demorando, mas eu sei que é o senhor que está trabalhando. Eu sei que sou eu que sou ruinzinho mesmo e preciso melhorar muito, e o senhor está me ajudando. Então me faça me encaixar com o que o Senhor tem e faz a gente avançar, crescer e cumprir o seu propósito. Então, queridos, eu quero dizer para você, tenha paciência, confie no poder de Deus para que o reino cresça em sua própria vida. Mas só quando você tiver essa paciência com você mesmo, que você também vai olhar para o outro com compaixão, que tu vai olhar para aquele português marrento que sempre tira o cedo da paciência, e tu vai falar: cara, Jesus te ama do mesmo jeito. E eu vou continuar te amando também. Você vai olhar para aquela pessoa dura e vai dizer: eu te conheço, porque eu me conheço, eu também já fui assim. Então está tudo bem. Tenha paciência, porque o reino de Deus não está parado. O reino de Deus não está inativo. A semente está se desenvolvendo. O processo está acontecendo. Diga todos os dias para você: o processo está acontecendo. O processo está acontecendo. E é processual. É processual. Mas nunca deixe de acreditar que Deus está no controle. Seja paciente, seja perseverante no desenvolvimento do reino. Eu já vi dezenas de pessoas, que até eu mesmo pensei assim: Deus,
acho que eu vou parar com essa daí, porque não está dando não. E aí Deus diz, nananina não, continua me ajudando aí, porque eu estou trabalhando. E eu disse, tá bem. E depois, pudemos ver grandes resultados. Resultados permanentes que seguem até hoje. Então haja com obediência, haja com fé, haja com perseverança na palavra de Deus, porque só desse jeito a essência do reino fará sentido em nossas vidas e aqueles para os quais Deus nos enviou. Fique de pé, por favor, e vamos tomar decisões na presença do nosso Deus.